Então, as constantes de equilíbrio de ácidos de bases fracas, né? Ácidos de bases fracas são substâncias que não se ionizam, se dissociam completamente. Soluções são sistemas sempre em equilíbrio, né? Então, observação, os grupos de ácidos de base fortes, é pequeno, conhecendo os poucos fortes, conhecemos, então, os fracos, né? Conhecemos os fracos, tá? Então, os ácidos fortes, nós temos ali os ácidos halogênios, né? O HCl, o HBr, o HI, HNO3, o H2SO4, né? Os ácidos lá com perclórico, né? Que são ácidos que tem carbono, tem cloro, né? E tem oxigênio. Então, e os ácidos fracos são os demais ácidos inorgânicos. Então, no caso do ácido acético, né? O ácido acético é um ácido fraco, né? E esses ácidos fracos se caracterizam por esses radicais aqui carboxilas, esses grupos carboxilas orgânicos aqui, tá? Então, em função da alta eletronegatividade desses oxigênios, o próton, né? Ele fica aqui preso nesse sistema, tá? Então, aqui o ácido acético, né? O ácido acético, tá? E aqui nós temos os álcools também, que são considerados como ácidos fracos, né? E as bases fortes também são os hidróxidos. Então, os hidróxidos do grupo 1A, os hidróxidos dos metais alcalinos, o lítio, o sódio, o rubídio, o césio, no grupo 2, o estrôncio, né? O bário, aqui entra o magnésio também. E as demais bases inorgânicas, as aminas, por exemplo, né? São, entre eles situa-se o amônio, né? Então, nós temos bases fracas, tá? Então, essas são a classificação. Conhecendo essas aqui, a gente, pelo menos para conhecer esses exercícios que a gente faz aqui, vocês têm uma grande... que eu trabalho mais ou menos, eu não mudo muito nessa... Então, conhecendo essas bases e esses ácidos fortes, a gente conhece os fracos e assim por diante, tá? Dá para aplicar nessas situações. Isso aqui é a lei da ação das massas, então nós já falamos sobre isso, né? Esse aqui eu já falei sobre isso, não vou entrar em mais muitos detalhes sobre essa questão, né? Então, eu já mostrei isso para vocês, abati muito o martelo em cima disso aqui com vocês, tá? Eu estou aproveitando aquela transparência de uma outra turma aí, então, por isso que aqui tem o valor do nosso coeficiente de atividade e assim por diante, tá? Então, a constante de eliminação das bases, dos ácidos, que nós já vimos também, né? Então, a única coisa que eu quero que vocês lembrem bem é isso aqui, esses valores aqui, essas constantes de equilíbrio. Então, quanto maior for as constantes, né, do equilíbrio ácido da base, tá? Maior vai ser a força do ácido da base. O estado de equilíbrio é deslocado para o lado de produtos, tá? Isso aqui você deve lembrar, né? E a constante, se essas constantes Ka ou Kb forem pequenas, significa que o estado de equilíbrio está deslocado para o lado de reagentes, tá? Então, são assuntos que nós já vimos. Os ácidos polipróticos, já falei do ácido sulfúrico, né? Só dar uma repetidinha rápida aqui para vocês. O ácido sulfúrico, então, ele tem a primeira ionização, que ele é forte, e a segunda ionização, tá? Então, aqui ele funciona como ácido que está doador de próton, tá? Doador de próton, tá? E aqui o H3O+, é a base, que é o receptor, né? Agora, esse aqui funciona como ácido, doador de prótons, e esse aqui como base. Então, um sistema anfotérico, né? Então, esse segundo constante de ionização é menor do que a primeira. Então, o ácido sulfúrico é muito forte da primeira ionização, a segunda é mais fraco, né? Então, aqui, por exemplo, a primeira constante é 10, aproximadamente 10 na 3, 10 na 1000, valor bem alto, né? E a segunda constante, 1,2 vezes 10 a menos 2, tá? É menor que zero, valor bem pequeno. Então, a constante total vai ser o K1 vezes o produto, né, da primeira constante pela segunda constante, K1 vezes K2. E o ácido fosfórico também, já falei para vocês, já mostrei as transparentes para vocês também, né?
Então, ele tem 3 constantes. Né? A primeira, a 7,5 vezes 10 a menos 3, que caracteriza também um ácido fraco. Tá? 6,2 vezes 10 a menos 8 é mais forte que a primeira ou mais fraco que a primeira? Dissociação, ionização. Mais fraco, bonito. E a última, 2,2 vezes 10 a menos 13, que é muito mais fraco, então, do que essas duas primeiras. Nós fazemos lá com a Lígia, né? A Lígia pode confirmar, né? Algumas práticas com, por exemplo, determinação do ácido fosfórico na Coca-Cola, né? Então, nós podemos usar essas duas curvas, essas duas inflexões aqui, que dá numa curva lá de pH versus o volume da solução, né? Então, dá duas inflexões, uma inflexão aqui nesse ponto e nesse ponto aqui. Aqui nem aparece, é tão pequena que nem aparece, tá?